Olá pessoal, eu vim trazer aqui mais um vídeo de dicas para vocês, que é uma dica bem fácil para colocar números com casas decimais em ordem crescente de valor, tá? Com essa dica eu tenho certeza que vocês não vão errar qualquer exercício que aparecer nesse sentido. Em qualquer momento que vocês precisarem colocar números com casas decimais em ordem crescente, com essa dica, com certeza, vocês vão se dar muito bem. Qual é a dica? Primeira coisa, nós temos aqui 5 números e nem todos têm a mesma quantidade de casas decimais. O primeiro, 0,002, tem 3 casas decimais. 1,25, 2 casas decimais. 0,5, uma casa decimal. 1,01, 2 e 0,52, 2 também. Então, veja bem, se toda a parte inteira desses números fossem diferentes, por exemplo, 0, 1, 2, 3 e 4, ficava fácil, a gente pode ordenar pelos inteiros tranquilamente. Eu sei, por exemplo, que todos esses números aqui, 0, alguma coisa, é menor do que 1, alguma coisa. Mas aqui nós temos números 0,002, 0,5 e 0,52. Qual será que vem primeiro, né? Então, uma dica muito fácil é: veja o número que tem mais casas decimais. E aí, olha só, aqui embaixo a gente tem eles repetidos, tá? Os mesmos números acima. Qual o número que tem mais casas decimais? 0,002, ele tem 3 casas decimais. O que eu vou fazer? Vou colocar todos os demais números com 3 casas decimais também. Como é que eu faço isso? Acrescentando o 0. Lembra que o 0, ao final do número com casas decimais, né? Ele não tem valor nenhum. Ele não vai alterar o número 1,25 e 1,250 tem exatamente o mesmo valor. 0,5. Quantas vezes a gente já viu um jornalzinho de promoção falando que uma mercadoria, determinada mercadoria, está na promoção por 50 centavos e ele aparece escrito 0,5 ou aparece escrito 0,50 e é exatamente a mesma coisa, porque esse 0 é desnecessário. No caso aqui eu preciso colocar 2 para ficar com 3 casas decimais, ó. 3 casas. Aqui eu preciso completar com um 0 apenas e aqui também com um 0 apenas. Feito isso, gente, olha, não tem dificuldade nenhuma. Feito isso, você agora vai enxergar os números e imagina que eles estão sem vírgula, tá? Imagina que todos esses números estão sem vírgula. Então, que números a gente tem agora? Lembra que quando a gente tem o 0 na frente de um número na parte inteira, ele também não tem valor nenhum. E se eu estou enxergando esse número sem vírgula, 0002 é a mesma coisa que simplesmente 2. Então, eu vou ter 2, 1.250, 500, 1.010 e 520. Agora sim ficou fácil ordenar. Qual foi o menor dos números que eu falei? Foi o 0,002. Ó, esse aqui que corresponde ao número 2. Lendo os números sem vírgula, depois eu tenho 500 e 520. Então, o menor seria o 500, 0,5. Depois, o 520, que é o 0,52. Na sequência, 1.010, 1.250. Então, o 1.010 é menor. E depois, o 1.250, que é 1,25. Quando eu coloquei aqui ordenado, eu já coloquei os números do jeitinho que eles são, ó, do jeitinho original que me foi passado. Mas essa é a dica para você colocar qualquer sequência de números decimais em ordem crescente. Essa dica é infalível. Então, basta você completar as casas decimais para que todos eles fiquem com o mesmo número de casas decimais e depois você pode comparar o tamanho deles ignorando a vírgula, vendo do menor para o maior número, ok? Vamos fazer mais uma sequência, só para ver se ficou fera mesmo. Olha só, olhando esses números aqui, nós temos 0,05, 0,5, 0,25, 0,0037. Então, quando a gente fala, parece assim, né? 37 é o maior dos números. 0,05 e 0,5, é a mesma coisa, será que é o mesmo número? Porque tudo é 5, né? 0,25 é maior do que os outros números, então vamos verificar o seguinte, lembrando a dica que eu dei. Qual o número que tem mais casas decimais aqui? É o 0,0037, tem 4 casas decimais. Então, eu vou colocar todos os outros com 4 casas decimais também. Aqui já tem 2, eu vou completar com mais 2. Aqui tem somente 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui já tem as 4 casas decimais. Pronto. Agora eu vou ler esse número como se ele não tivesse vírgula, tá? E como se ele não tivesse vírgula, nós vamos ter
Esse número aqui, ó, ele seria 500. Esses zeros na frente não vão contar. 500 e aqui 5.000. 2.500, 37. Então, qual é o menor de todos eles? É o 37, 0,0037. Depois dele vem quem? 500, 5.000 ou 2.500? Vem o 500. O 500 é o 0,05. Depois de 500 vem o 2.500, 0,25. E por fim o 5.000, que é 0,5. Tá? E assim a gente colocou os números aqui de cima em ordem crescente.